meus irmãos? Graças a Deus por mais esta oportunidade que nós temos de estarmos juntos. Coisa boa é quando os filhos de Deus estão juntos. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam juntos, vivam juntos em união. Amém? Deus abençoe também os nossos irmãos através da internet. Que Deus possa abençoar a cada um através da sua palavra nesta noite. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 42. Salmos 42. E vamos ler versículo 5. Ou melhor, versículo 7. Salmos 42, versículo 7. Nesta noite, estaremos falando sobre o tema: um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E isto está aqui em Salmos 42, versículo 7, que diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Querido e amado Pai Celestial, mais uma vez necessitamos do Senhor, Pai. Invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo neste momento, para que o Senhor faça-se presente no nosso meio, Pai, e parta o pão da palavra para nós. Estamos desejosos para ouvir a sua voz, nos alimentarmos da sua palavra, como filhos e filhas de Deus, assentados à mesa, juntamente com o Senhor. Fale conosco, Pai. Se tem um fundo que clama dentro de nós, tem um fundo para responder. Se há uma alma que clama por Deus, há um Deus para responder esta alma. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Davi, o rei Davi, o salmista Davi, ele era um homem do campo. Vivia ali nas colinas, quando menino, cuidando das ovelhas de seu pai. E ele era um homem da natureza. Gostava das rochas, gostava das colinas, gostava das sombras. E Deus falava com ele através dessas coisas. Deus fala com seus filhos através da natureza. Davi muitas vezes ali debaixo, descansando, debaixo de uma sombra, naquele dia calorento, sol árduo, e Deus falava com Davi. Davi fazia seus cânticos, tocava sua harpa louvando a Adonai, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Davi muitas vezes debaixo daquela árvore, daquela sombra, poderia fazer uns salmos, um hino ali, na sombra do Onipotente descansarei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Deus falava com Davi através da natureza. E Davi falava com Deus através da natureza. A
algo na natureza que nos atrai, irmão. Há algo na natureza. Jó olhou aquela folhinha, né, que toda viçosa e bonita e perfumada, e então aquelas pétalas, uma a uma ia caindo ali perto dele, e ele raspando, deitado nas cinzas, raspando as suas feridas com um caco, e ele observando a natureza, Deus falando com Jó através da natureza, Deus falando com Davi através da natureza, né? E Jó via aquela florzinha, cada pétala cair e ela secar, morrer, e depois ele via ali aquela vida vindo lá da raiz e brotar de novo. E então ele podia dizer, Jó, na sua velhice, na sua enfermidade, ainda em minha pele eu verei o Senhor, ainda em minha carne eu verei o Senhor, ainda que eu morra, eu ressuscitarei, e eu verei o Senhor. E Davi, por onde Davi, o rei Davi ia, Davi via uma rocha, Deus falava com Davi através da rocha. O Senhor é a minha rocha, não serei grandemente abalado. É os Salmos, meus irmãos, é os Salmos, né? Mombrana diz que rocha representa a revelação, representa a fé, né? O Senhor é a minha rocha, eu não serei abalado, porque o Senhor é a minha revelação. E Davi ali perto daquela grande rocha, que não podia ser abalada, ele comparou aquela rocha natural com Deus, com a sua fé, com a sua revelação. Então em tudo Davi tirava um salmo daquilo, meu irmão. Davi tirava cânticos. Davi também, com o passar do tempo, como todos nós sabemos, Davi, como um rei, ele teve muitas vitórias. Como um crente, ele teve muitas vitórias, mas também teve muitas lutas. Cada um que quer ter vitória, saberá que vai enfrentar muitas batalhas, muitas lutas, né? Cada um de nós, meus irmãos, batalhamos as nossas batalhas, lutas, todos os dias da nossa vida, no lar, com os filhos, com a esposa, no trabalho, com as necessidades, com dinheiro. Há lutas que nós temos que lutar. Deus gosta de ver seus filhos de pé lutando, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo. É uma batalha aqui na terra, né? E Deus veio representando isto desde o Velho Testamento. Nós sabemos que Davi, ele cometeu muitos erros também, assim como nós cometemos muitos erros. Somos formados do pó da terra, né? Davi caiu, meu irmão, Davi falhou, Davi errou, e eu vejo Davi como um eleito, né? Eu olho para Davi e vejo que ele é um eleito, um ungido do Senhor, que luta, que cai, que levanta, que se arrepende, que clama por misericórdia, clama por graça, pede perdão. Não é questão de não cair, todos nós estamos sujeitos a cair, falhar, cometer nossos enganos, mas a questão é consertar, a questão é corrigir, a questão é se levantar de novo. Davi
Sabemos que ele caiu em adultério, tomou a mulher ali de seu general, foi uma queda. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ele caiu ali com adultério. Depois ele colocou aquele homem na frente de batalha para ele poder morrer, né? Ele assinou a sentença de morte do marido dela, para poder ficar com aquela mulher, Betseba. E Davi sabia muito bem, meus irmãos, que ele era um homem amado por Deus, segundo o coração de Deus, mas ele sabia também que ele era cheio de quedas. Ele era cheio de quedas, falhas, e falhas graves, meu irmão, falhas graves. Davi tinha 500 esposas, e ainda cobiçou aquela que não era dele, era de outro homem. Algo grave, você cobiçar a mulher que é de outro homem, você olhar a mulher que é de outro homem, uma mulher que tem marido, uma mulher que tem um cabeça, você desejar aquela mulher, isso é um pecado grave, que Davi caiu, e deu exemplo para que nós não cairmos também. Davi mandou matar o marido dela, colocando na frente da batalha. Sabe que na frente da batalha é mais fácil morrer. E Davi teve muitas quedas, né? E Davi chegou o momento que ele foi desmascarado pelo profeta. Davi tem um homem que tem 500 ovelhas, e ele tem um amigo que só tem uma ovelhinha. Ele não tem mais ovelhas, ele tem uma só ovelhinha, Davi. E aquele homem que tinha as 500 ovelhas, mandou matar aquele homem para poder pegar aquela ovelhinha, aquela única ovelhinha que aquele outro homem tinha. Na sua sabedoria, Davi, o que deveria ser feito a este homem, que mandou matar o outro para pegar aquela ovelhinha? Davi simplesmente, não sabendo o que o profeta estava dizendo, não teve discernimento. Tem gente que ouve a pregação e não tem discernimento. Tem gente que escuta o irmão Branham e não tem discernimento da mensagem. Tem gente que escuta o pastor Osmar e não tem discernimento da palavra, que a palavra está falando com você, para você corrigir, só que a pessoa não tem discernimento. Naquela hora ali, Davi estava em pecado, meu irmão, e a pessoa em pecado, ela perde o discernimento de ouvir a voz de Deus. Davi estava escutando um profeta, o profeta estava conversando com Davi, e o profeta contou uma história para Davi, o profeta fez uma pregação para Davi. Tem horas que as pessoas estão ouvindo a pregação, mas elas não conseguem discernir o seu erro, elas não conseguem discernir o seu problema, o seu pecado, a sua queda. Elas não conseguem discernir que a mensagem está tocando com elas, que Deus está tratando com elas. Levante a mão para o céu quando você ouve uma pregação e você sente Deus falar com você para você corrigir. Se Deus está tratando com você, falando do seu pecado, falando da sua luta, falando da sua queda, levanta a mão para o céu, meu irmão. Porque o dia que Deus não falar mais com você, é triste. Deus não tratar mais com a pessoa, Deus não se interessar mais para a pessoa, aquela pregação já não mexe mais, aquele culto já não mexe mais. Ela ouve o profeta,
já não faz sentido mais. Ela ouve o pastor Osmar, já não entende mais nada. Por que ela não entende mais nada? Porque Deus já parou de tratar com ela. E então ali o profeta falou para Davi: Davi, o que deve ser feito com este homem que tinha 500 ovelhas e pediu e matou aquele outro homem para ficar com aquela ovelhinha? Este homem, disse Davi, ele é digno de morte, ele tem que morrer, o que ele fez não está certo. É o rei falando, meu irmão, é o rei falando. E o profeta simplesmente olhou para o olho de Davi e falou: este homem é você, Davi. Você tinha 500 esposas, e você colocou o marido daquela mulher na frente da batalha, só para pegar aquela ovelhinha, aquela mulher para você. Você já tinha 500, e desejou a mulher do seu irmão. É igual o pastor que deseja a igreja do seu irmão, deseja os membros do seu irmão. Quantos pastores não desejaram o ministério do pastor Osmar? Quantos pastores não desejaram a igreja do pastor Osmar? Tem suas igrejas, tinha suas igrejas, mas eles queriam a igreja franca, eles queriam os membros do ministério do pastor Osmar, eles queriam o ministério do pastor Osmar. É desejando a mulher do outro, é desejando a igreja do outro, é desejando o membro do outro pastor. E Davi, na sua queda, meu irmão, Davi buscava a natureza, Davi ia falar com Deus, porque Davi tinha uma alma que clamava dentro dele. Assim como cada filho de Deus tem que ter uma alma que fala dentro de si, que mexe com você, que te condena, que fala para você: corrija, conserte, peça perdão, conversa com seu irmão, pede perdão, se arrepende. Irmão, a alma do eleito fala com o eleito, e o eleito fala com a sua alma. Eu achei isso gostoso. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E Davi estava ali com a sua alma perturbada. Por quê? Porque ele estava em pecado. E o eleito, que é um eleito e que teve uma queda, um problema na vida, está em pecado, aquela alma, ela fica perturbada dentro dele. Ela não deixa ele dormir, ela não deixa ele trabalhar direito, ela não dá sossego para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher, porque aquela alma sabe que se aquele corpo, se aquela pessoa morre, ela vai para o inferno, e ela não veio do inferno. Então ela coloca em desespero dentro do crente e fala: conserta, meu irmão, conserta, minha irmã. Confessa o seu pecado, conversa com a sua mulher, confessa o seu pecado, conversa com o seu marido, confessa o seu pecado, peça perdão para o seu pai, peça perdão para sua mãe, peça perdão para o seu pastor. Chama seu irmão para conversar. Meus irmãos, é a alma fala, a alma do eleito. Porque te abates, ó minha alma? Por que te perturbas? Por que você está perturbada dentro de mim? Por que você não me deixa dormir? Agora, aquele que não é eleito, que não tem uma alma predestinada, ele não está nem aí, irmão, ele dorme igual uma pedra. O que não é eleito está vivendo em pecado, está adulterando, está roubando, está mentindo, está cobiçando a mulher do próximo, está desejando a igreja do outro, e deita, e dorme, e rola, e ronca. Não tem uma alma eleita dentro dele para falar que ele está errado. Aquela mulher, meu irmão, minha irmã, aquela mulher, que ela é uma eleita, e ela caiu na tentação de cortar seu cabelo, passar uma maquiagem,
se ela tem uma alma eleita dentro dela, aquela alma entra num desespero. Aquela alma entra num desespero, porque aquela alma, ela deseja Deus, ela deseja a palavra. A carne deseja o mundo, mas a alma deseja Deus. E aquela alma, ela entra em desespero para aquela mulher parar de fazer aquilo. E aquela alma fala com aquela irmã: o que você está fazendo? Você não precisa disso, está errado. E aquela alma não deixa aquela mulher sossegada, porque se ela fica sossegada cortando cabelo, é porque ela não tem uma alma que vem de Deus. Porque se tem um fundo que clama, tem um fundo para responder. O fundo clama o fundo. Um abismo chama outro abismo. Se há uma alma que veio de Deus, é porque tem um Deus para responder e atender aquela alma preciosa. Ei, meu irmão, um abismo chama outro abismo. A alma que é de Deus vai buscar a palavra de Deus. A alma que é de Deus vai buscar o conserto que é de Deus, viver a palavra de Deus. Ela não sossega, ela não te deixa em paz. Ela não fala só uma vez não, a alma do eleito, meu irmão, quando a pessoa está em pecado, ela se perturba, ela fica perturbada, ela fica abatida, desesperada. Por isso que o próprio hino diz: se o teu coração não te condena, se o teu coração não te condena, se você não tem uma alma do seu coração para te condenar, como é que a pessoa vai corrigir? Como é que a pessoa vai consertar? Como é que a pessoa vai ver a palavra de Deus, vai crer na palavra de Deus? Ela vai vir na igreja a vida inteira e crer em ser trovões, hein? Agora, que alma eleita é essa que crê nos sete trovões e não conserta o pecado? Alguma coisa está errada, não bate. Não bate, meu irmão. Eu creio no novo nome, mas está cortando cabelo, usando calça comprida. O homem está mentindo, está adulterando. Alguma coisa está errada. Deus não faz meio cristãos. Deus não faz meio crente. Deus faz um crente inteiro, um crente completo. Deus faz um crente que crê nos sete trovões, mas que tem a sua vida santificada no Senhor. Um abismo chama outro abismo. Quem é santo, seja mais santo ainda. Quem é justo, seja mais justo ainda. Um abismo deseja o outro abismo, atrai o outro abismo. Agora, quem é sujo, vai ser mais sujo ainda, porque um abismo, tem um pecado na vida da pessoa e ela não conserta, aquilo vai trazer mais pecado para a sua vida. Quem é santo e tem a santidade dentro da sua alma, ela vai cada dia ser mais santo ainda. Quem é justo, tem a justiça dentro da sua alma, vai ser mais justo ainda. Agora, quem é sujo, está vivendo em pecado, e vai deixando as coisas passar, e não confessa, não... vai ficando cada dia mais sujo. Cada dia mais sujo. Porque um abismo chama outro abismo. E Davi chegou nessa condição, meu irmão. Estamos sujeitos a passar também aqui na terra. Nós temos que consertar. É por isso que a alma fala com o eleito. A alma fala com o eleito. A alma fala, vai para a igreja. A alma fala, escuta o culto. A alma fala, escutou? Eu não te falei? O pastor pregou, vai e confessa, vai e corrija. Quem falou para o pastor? Para quem você contou aquele pecado que você fez escondido? Deus sabe. Mas tem que ter uma alma lá dentro, meu irmão. Uma alma predestinada. Uma alma que veio de Deus. E Davi então ali na sua angústia, no seu desespero, porque
ele foi desmascarado, o seu pecado se tornou uma vergonha para Israel. O adúltero, um rei adúltero, um rei injusto, é uma injustiça. Ele fez uma injustiça com o seu amigo, com o seu próprio general, que quando voltou para casa, Davi falou: vai lá dormir com a sua mulher, que era a mulher que Davi estava adulterando com ela, porque Davi sabia que ela estava grávida. Vai lá, dorme com ela, porque depois Davi podia falar: ah, o filho é seu. Ninguém desconfiar de nada, meu irmão. Mas aquele amigo de Davi, aquele general, falou: meu rei, eu não deito com a minha esposa enquanto Israel está em guerra. Mas vai lá, rapaz, eu sou o rei, vai dormir com a sua mulher, senão eu estou perdido. Não vou, meu rei. Ó, e agora? Ele não dormiu com a mulher, e a mulher vai parecer grávida. De quem que é o filho? Que vergonha, um rei. Que vergonha, um pastor, um diácono, um músico. Que vergonha, nós estamos aqui para dar exemplo. Pastor precisa pregar para o povo. Que tipo de vida tem que ter um pastor? Que tipo de vida tem que ter um rei? Ele é um rei. Ele tem que dar exemplo na sua vida. O pastor tem que dar exemplo na sua vida. O cristão tem que dar exemplo na sua vida cristã. Não é só o pastor, não, é o cristão. Cada um de nós, meu irmão. Porque nós estamos indo para o céu, meu irmão. Nós estamos indo para a glória. Estamos indo para a glória. Nós falamos que nós somos a esposa de Cristo e não temos vida santificada. Você tem a fé de rapto, mas não tem nem a santificação. Por isso, a fé de rapto veio na santa convocação. A fé de rapto veio no primeiro dia, a santa convocação. Ela não veio dentro da sétima era da igreja. A fé de rapto, os selos revelados, manifestou na eternidade, no primeiro dia novamente, santa convocação. Se houve uma santa convocação na vinda, Deus está chamando para uma santa convocação para o rapto. As pessoas acham, porque eu creio em novo nome, e está a vida um despedaço, uma queda, acha que vai no arrebatamento, meu irmão. Deus não pode levar pecado. O Cordeiro já saiu do trono. O Cordeiro já saiu do trono. Não tem Cordeiro no trono lá para agora você falar: Senhor. Porque as pessoas abusam da graça, as pessoas abusam da misericórdia. Se houve uma santa convocação para a vinda, haverá uma santa convocação para a subida. É uma santa convocação. Quem é santo, seja mais santo ainda. Coloca a sua vida em ordem, meu irmão, porque o dia está chegando, a hora está chegando. Coloca a sua vida em ordem. Ah, mas agora não precisa pregar sobre pecado, pastor Adriano. Você tem que falar só de 7 dias. Deixa os pecados ocultos que estão dentro da igreja. Deixa os pecados tudo debaixo do tapete. Aquela casa cheia de pecado, aquele lar cheio de pecado, e a televisão ligada lá no pastor, escutando os 7 trovões,
E os pecados tudo debaixo do tapete, tudo escondido. Acã foi desmascarado lá perante Josué, meu irmão. Tinha lá uma capa babilônica escondida debaixo do tapete, a cunha de ouro escondida debaixo do tapete. É pecado escondido, é vida errada. Temos que consertar, temos que colocar nossa casa em ordem, porque Deus está chamando a igreja para o céu, meu irmão. No céu não entra pecado. Ah, maroto. Sabe cantar essa? E Davi sabia disso, meu irmão, que no céu não entra pecado. E Davi ali na sua tristeza, porque Deus desmascarou, Deus tirou o tapete perante Davi, e Deus jogou ali todos os pecados de Davi. Este homem é você, Davi, e você falou que este homem tinha que morrer, Davi. E Davi foi então escrever os Salmos 91. E Davi foi triste, saiu ali pela natureza. Ele tinha uma queda na sua vida, várias quedas na sua vida. E Davi chegou ali, próximo a um precipício, a uma grande queda d'água. Triste, a alma batida. Se você perceber na palavra de Deus, meu irmão, aqui em Salmos 42, o versículo 5, porque estás abatido a minha alma, e Davi estava com a alma abatida, porque a alma fica abatida. A pessoa está em pecado, a alma dispara a campainha, pi, 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 conserta, 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 conserta. Diz o irmão Brana que a alma, se a pessoa está lá na cama de aflição, na morte, a alma não deixa nem aquela pessoa descansar em paz, não deixa aquela pessoa morrer, porque ela fica ainda esperando o último suspiro, para que aquela pessoa possa, nem se for por um olhar, falar, me perdoa. Você vai ver muitas das vezes, a mulher manda chamar o marido urgente, vai, chama o marido, sem conseguir falar, fala, eu pequei. O marido manda chamar a esposa e falar na última hora, eu pequei. Quem faz isso? É a alma. E a alma não estava deixando Davi em paz. A alma, não, Davi, conserta, busca misericórdia diante do Senhor, Davi. Busca misericórdia, Davi. E Davi foi perto de um grande precipício, de um grande abismo, porque Davi era uma queda, Davi estava em queda, Davi estava em pecado, e Davi então ali, assentou-se ali perto daquele grande precipício, perto daquela grande queda d'água, perto daquela grande cachoeira. É o que quer dizer a palavra catadupas, difícil de falar, meus irmãos, catadupas, eu não sabia o que significava essa palavra, quer dizer uma grande queda d'água, catadupas. Davi estava ali perto daquela grande cachoeira, mais fácil falar cachoeira, né? E era um abismo, era uma grande queda d'água, meu irmão. E Davi se assentou ali perto daquela grande queda d'água, daquele grande abismo. E Davi disse, um abismo chama outro abismo. Uma grande queda chama outra grande queda. Era Deus falando com Davi através da natureza. Salmos 42. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, escutando o barulho da cachoeira, aquelas quedas d'águas caindo,
Assim como essas águas caem nesse abismo, assim sou eu, Senhor, que caí perante o Senhor num grande abismo. Salva-me, ó Deus. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catadupas, todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Manda a sua misericórdia para mim, Senhor. E de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Mas Davi, a natureza estava falando com Davi, Deus estava falando com Davi, a alma estava falando com Davi. Um abismo chama outro abismo, uma queda atrai outra queda, um pecado atrai outro pecado, um pecado escondido atrai outro pecado escondido. Você vai ficando pior, meu irmão. Um arrependimento chama outro arrependimento. Um perdão chama outro perdão. Porque se tem um crente arrependido, tem um Deus para perdoar. Se tem um perdido, tem um Deus salvador. Se tem uma pessoa enferma, tem que existir um curador. Não tem como Deus ser curador sem ter alguém doente, meu irmão. Quem Ele iria curar? Por isso, todo aquele que está enfermo, se há uma enfermidade em você, há um Deus para curar aquela enfermidade. Se você se sente um perdido, há um Deus que é um Salvador. Amém, meus irmãos? É aquilo que te atrai. Se o mundo está dentro de você, você vai atrair o mundo, as coisas do mundo. Você vai chamar, desejar as coisas do mundo. Mas se Deus está dentro de você, você vai desejar as coisas de Deus. Por isso, irmão Brenner veio e pregou: o fundo clama, o fundo chama. O fundo é aquilo que está dentro de você que atrai a outra coisa. Onde está ele, o rei dos judeus? Parágrafo 79. Ele é tão bom, você não crê nisto? Ele chamará a sua atenção. De cada pessoa que Ele ordenou para a vida. Por isso que um fundo, um abismo, chama outro abismo. Ele chamará a sua atenção. Talvez na sua própria forma de adoração, mas Ele é Deus. E Ele conhece os corações dos homens. E Ele os observa e os protege. E Ele os traz a um lugar. Quando um abismo chama pelo abismo, tem que haver um abismo para responder àquele chamado. Se o homem tem sede por algo, isto mostra que ali existe algo para responder, para saciar aquela sede. Parágrafo 80. Como eu sempre digo, antes de existir a barbatana nas costas do peixe, tinha que primeiro haver água para ele poder nadar, ou ele não teria barbatana para nadar. Antes de existir árvore para crescer na terra, tinha que ter a terra primeiro, senão não existiria árvore alguma. Alguns anos atrás, enquanto estudava isso, eu observei numa tira de jornal, onde um garotinho comia a borracha dos lápis na escola. E um dia sua mãe o encontrou nos fundos do quintal, comendo o pedal da sua bicicleta. E ela quis saber o que havia de errado com o garotinho.
E ela o levou a uma clínica para um exame. Examinando o seu corpinho, os médicos descobriram que ele precisava de enxofre. E o enxofre se encontra na borracha. Portanto, antes de existir um desejo em seu sistema por enxofre, tinha que existir um enxofre para responder àquele desejo. Senão, ele nunca teria aquele desejo. E antes de haver uma criação, tinha que haver um Criador para fazer aquela criação. Mensagem sede, parágrafo 213. O irmão Branham diz: quando um abismo chama outro abismo, é preciso mais do que unir-se a uma igreja, é preciso mais do que apertar a mão do pregador, é preciso mais do que viver uma vida boa e reto, é preciso algo para satisfazer você por dentro, que se derrame de Deus na sua alma. Um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, ó Senhor, um abismo chama outro abismo. Por isso aquele que é santo, seja mais santo ainda. Se a pessoa tem uma alma que deseja santidade, tem um Deus que é santo para derramar santidade na sua vida. Se a pessoa deseja, tem uma alma que anseia pelo batismo do Espírito Santo, tem um Deus que derrama o seu Espírito Santo sobre nós, meu irmão. Se tem uma alma que busca por misericórdia, tem um Deus que tem misericórdia. Se tem uma alma que busca por perdão, é porque existe um Deus. Perguntaram para irmão Brana, eu cometi tanto pecado na vida, irmão Brana, perguntas e respostas. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. O Senhor acha que ainda tem jeito para mim? Irmão Brana perguntava para a pessoa: você deseja se arrepender? Há algo no seu coração te chamando a arrepender, para se arrepender? E a pessoa respondia: sim, irmão Brana. Então há um Deus para te perdoar. Um abismo chama o outro abismo, uma queda chama uma outra queda, um pecado chama um outro pecado, mas um perdão chama ao perdão. Tem que ter um Deus para responder. Por isso a palavra de Deus diz, meus irmãos, Apocalipse 22, versículo 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. É um abismo chamando outro abismo. É injusto, chama mais injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Um abismo chamando outro abismo. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. 2 Timóteo 4, versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus irmãos, se existe um desejo de arrebatamento dentro de você, se existe uma fé de arrebatamento dentro de você, é porque há um arrebatamento para acontecer, meu irmão. Porque tem que ter esse desejo, nós temos que amar o arrebatamento. A vinda já aconteceu, mas agora nós esperamos pelo arrebatamento, nós esperamos pela saída da terra, e tem que ter algo dentro de nós que busca a cada dia uma vida preparada para o arrebatamento, porque um abismo chama outro abismo, um fundo deseja outro fundo. Agora, se não tem nada de ser trovão na sua vida, se não tem santificação na sua vida, se não tem novo nome na sua vida, você nunca vai desejar o arrebatamento. Por isso que a mensagem tem que estar na alma, porque quando a mensagem está na alma, tem um desejo de arrebatamento, de sair desta terra. Não importa se aqui está bom, não importa se aqui está tudo feliz, tudo em paz, as pessoas não querem ir embora, as pessoas
Meu irmão, Ele vem para aqueles que desejam, que amam a sua vinda, o arrebatamento. É isto que você tem que desejar na sua alma, o arrebatamento. E é isto que você tem que desejar na sua alma, uma vida redimida, uma vida santificada. Porque Deus não faz meio cristão. Deus não faz meio cristão, vamos falar disso amanhã. Deus não faz meio cristãos. Você tem 7 trovões, mas não tem santidade. Está faltando Bíblia ali, está faltando palavra ali, está faltando Espírito Santo ali. Da mesma forma, a pessoa tem santificação, mas não tem a revelação de 7 trovões. Deus não faz meios cristãos, Deus faz cristãos completos. E o cristão deseja o arrebatamento. O cristão deseja santidade. O cristão deseja vida santa, vida limpa, vida justa. Porque o abismo chama o outro abismo. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por esta noite maravilhosa na Tua presença, Pai. Havia um desejo na nossa alma de estar aqui, para poder encontrar com o Senhor, Pai, para poder ouvir esta palavra nesta noite. E da mesma forma como o abismo chama outro abismo, nós sabíamos que havia um Deus que estaria presente no nosso meio, a sua palavra estaria presente, o seu Espírito estaria presente, para saciar o desejo, o fundo que clama na nossa alma, por Ti, Senhor Jesus, por Ti, no nome do Senhor Jesus, amém.